Fala pessoal, mitos e verdades com Paulo Musi. Pois é, eu sou consultor técnico Suplay Laboratórios de Alimentos e Suplementos Alimentares. Estou aqui para falar para vocês das perguntas que vocês fazem e transformar isso numa resposta com um artigo científico. Eu sei que tem muito profissional de educação física, muito nutricionista, muito fisioterapeuta, muito médico, muito profissional olhando aqui. Olha que legal a forma que a gente ajusta as coisas, né? A gente analisa a metodologia de um artigo, analisa a conclusão e discussão e analisa os possíveis vieses do que são as perguntas mais simples que a gente tem no dia a dia, que por sinal são as mais difíceis de responder, né? Então, primeira, a gente vai trabalhar sobre isso aqui, ó, proteína é tudo igual? Pois é uma pergunta difícil de responder, pessoal. Eu achei um artigo aqui que foi publicado na International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, tá? Em 2023, super recente aqui, né? Effects of timing and types of protein supplementation improving muscle mass, strength and physical performance in adults undergoing resistance training, a network meta-analysis. Os efeitos do timing, né, no momento, né, dos tipos de proteína, da suplementação dos tipos de proteína em melhora da massa muscular, força, performance física em adultos, passando por treinamento resistido, treino de força, uma meta-análise de rede, tá? Então, resumo da metodologia, né? Esse estudo, ele utilizou uma meta-análise em rede, né, Network Meta-Analysis, para avaliar o impacto no momento de ingestão da proteína, o timing, e dos tipos de proteína na melhoria da massa muscular, força e desempenho físico em adultos que realizam treinamento de resistência. Essa revisão incluiu 116 ensaios clínicos randomizados, com um total de 4.711 participantes. É um estudo muito grande. A seleção de estudos. Foram incluídos estudos que compararam a suplementação de proteínas isoladas ou combinadas, administradas em diferentes momentos, antes do exercício, após o exercício, durante o dia e à noite, com um grupo controle ou placebo. Os estudos incluíram adultos saudáveis envolvidos em treinamento de resistência com intervenções de pelo menos 2 semanas de duração. Análise de dados. Os dados eles foram extraídos e analisados usando o pacote NetMeta do R, que permitiu comparar diretamente e indiretamente as diferentes intervenções de proteínas. A qualidade da evidência foi avaliada usando o sistema GRADE, que considera fatores como heterogeneidade e precisão dos resultados. Qual foi o resumo da conclusão e discussão? Esse estudo ele concluiu que a suplementação de proteínas após o exercício e à noite foram os momentos mais eficazes para aumento de massa muscular e força, respectivamente. As proteínas derivadas de animais, especialmente proteína do soro do leite, como o whey e a caseína, mostraram-se mais eficazes para aumentar tanto a massa quanto a força. Nenhum momento específico de ingestão de proteínas ou tipo de proteína apresentou um impacto significativo no desempenho físico, como medido por testes de caminhada ou velocidade de marcha. A discussão destaca que o consumo estratégico de proteínas, particularmente após o exercício ou antes de dormir, pode maximizar os ganhos de massa muscular e força. Além disso, as proteínas animais parecem ser superiores às proteínas vegetais para esse objetivo. A análise sugere que mais ensaios clínicos que comparem diretamente diferentes momentos e tipos de suplementação são necessários para confirmar esses achados. Então, o que a gente tem aqui que precisa ser confirmado, que precisa ser estudado? Que aparentemente, pessoal, esse consumo após o exercício e à noite foi o que deu melhor eficácia do uso das proteínas para melhora de massa muscular e melhora de força, né? Em primeiro lugar, o whey protein, segundo a caseína, né? Primeiro você melhora a massa muscular e depois você melhora a força. Quais são os vieses que a gente achou nesse estudo, né? Que a inclusão de estudos pode ter sido influenciada por viés de publicação. Isso daí sempre tem, vocês sempre vão ver. Que o viés de publicação, efeito positivo sempre supera efeito negativo, então a gente tem essa tendência, né? O viés de generalização, né, ele foi feito muito em adultos saudáveis e treinados, então é difícil você expandir isso para outras populações. Então o idoso com sarcopenia, o jovem que treina, a mulher, né, foram adultos, né, treinados. E viés de comparação indireta, né? Como o estudo utilizou uma meta-análise em rede, algumas comparações entre os tipos de proteína e o momento de ingestão foram indiretos, o que pode introduzir incertezas adicionais na conclusão. E o viés de equidade na ingestão de proteína. Os estudos que compararam diferentes momentos de ingestão de proteína podem não ter controlado adequadamente a quantidade total de proteína consumida ao longo do dia, o que pode ter influenciado o resultado, né? Então, se você
tem duas pessoas, uma come melhor, outra come pior, uma come mais, outra come menos, né? Porque não foi monitorada a dieta. Mas, em geral, né, responde essa pergunta, né? Qual a melhor proteína para consumir? Então, em primeiro lugar, whey protein. Qual o melhor momento? Pós-treino e à noite. Né? São os horários mais importantes para você. Se você limita a usar uma vez por dia essa proteína, então você sabe que o ideal é que seja whey protein e que o momento seja pós-treino ou à noite. Beleza? Conteúdo aprendido? Professor doutor em proteínas? Tenho certeza que sim. Vai destrinchar um monte de artigo científico por aí. Então deixe seu comentário aqui nos comentários abaixo, dá o seu like se você gostou, liga as notificações, passe a seguir a nossa página se você ainda não segue e se for conveniente para você, eu te espero aqui, a gente volta falando de mais assuntos que vocês perguntam pra gente. Um beijão, a gente se vê.